Já estou de volta com o nosso Vida Melhor. Daqui a pouquinho, nosso tema que é tão importante, que eu sei que talvez seja uma grande preocupação e um grande incômodo na sua vida, vai ser tratado aqui pelo Dr. Fernando Almeida, que é urologista. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Incontinência urinária acontece tanto com mulheres quanto em homens? Isso, os dois podem ter, tanto as mulheres quanto os homens, mas ela é muito mais frequente nas mulheres. Os homens têm incontinência geralmente quando eles foram submetidos a uma cirurgia da próstata. As mulheres não. É uma situação diferente, onde a situação anatômica da mulher favorece com que ocorra esse tipo de problema. Tá, aqui a gente vai explicar o que é e por que é que ele acontece, como é que trata daqui a pouquinho. Mas eu quero te chamar para participar do programa. 0 Operadora 11 2202 8432. Eu falei antes de ir para o intervalo que às vezes a gente fica com vergonha de perguntar algumas coisas para o médico, coisa que a gente não pode ter. Mas se você tem essa vergonha, não teve a chance de fazer a sua pergunta para o seu médico na sua última consulta, pergunte agora, que daqui a pouquinho a gente vai responder as suas dúvidas, tá? Com o Dr. Fernando Almeida. Dá um minutinho que a gente volta já já para falar então sobre a incontinência urinária. Agora, vamos falar um pouquinho da incontinência urinária. A incontinência urinária é quando tem escape de xixi? Isso, perder urina ou perder xixi não é normal. Então, qualquer perda de urina não está dentro do que a gente chama de normal. É claro que algumas gotas, é muito comum as mulheres terem perda de algumas gotas, elas nem se dão conta ou não se importam com isso. Então, quando isso começa a ser um incômodo, ela deve avisar seu médico para buscar um tratamento, porque tem tratamento e o tratamento é muito efetivo. Existe idade para começar essa incontinência urinária? Então, a incontinência urinária pode acontecer em todas as faixas etárias, tanto em homem quanto em mulheres. Mas a frequência é mais comum em mulheres a partir dos 40 anos, tá? Mas pode ocorrer em mulheres mais jovens. Então, não é incomum a gente ver no consultório aquela moça que teve filho e já começou a perder ter algum escape de urina durante a gravidez. Logo depois da gravidez continuou com isso e permanece. Mas elas não se incomodam tanto porque às vezes a perda é leve. Quando essa perda vai aumentando é que elas costumam procurar. Às vezes elas ficam muito tempo sofrendo com isso sem procurar e sem avisar o médico. Se a pessoa fica muito tempo sofrendo com a incontinência urinária e não procura o médico, o problema pode ser agravado? Ela pode começar a perder cada vez mais urina ou não? Existe uma tendência de piora progressiva com a idade das mulheres que perdem urina. Mas se você me perguntar assim, tratar antes ou deixar um pouco mais tem diferença? Não tem grande diferença, não. Então, não é porque ela procurou mais rápido ou demorou um pouco mais que ela vai ter problema ou vai ser mais difícil de tratá-la do que se ela tivesse ido antes. Tá. Doutor, você falou ainda há pouco que perder urina, né, perder xixi, não é uma coisa natural. Aí tem gente que fala assim, ah, não, mas eu só faço um pouquinho de xixi quando eu dou uns pulinhos ou quando eu espirro. Isso é normal ou já é um caso leve de incontinência urinária? Então, é assim, como é que perde urina? Vamos tentar traduzir isso para todo mundo que está em casa. A urina escapa porque a força de oclusão, tem um canalzinho que drena o xixi, que é a uretra, que a gente chama de uretra, e esse canal tem um músculo que fecha ele. Esse músculo, vamos imaginar que é uma torneira que está segurando aquilo ali. Se a pressão dentro da bexiga for muito grande e maior do que essa torneira consegue segurar, vai escapar xixi. É aquelas torneiras antigas que tinham borrachinha, que às vezes estava falhando e pingava. Então, se a mulher fez um esforço muito intenso, sei lá, foi vomitar, durante o vômito a gente faz um esforço tremendo dentro do abdômen. Isso pode levar a uma perda urinária. É uma coisa muito rara, muito esporádica, então não gera incômodo, então não é um problema. Tá. Então, quando isso começa a ficar mais frequente, aí sim. A gravidez, ela pode causar uma incontinência urinária, no caso do parto normal, principalmente? Só o fato da mulher ficar grávida já é a gravidez é um fator de risco. Só o fato dela ficar grávida já aumenta a chance dela ter incontinência. Né? O tipo de parto interfere, mas mulheres que têm parto cesariana também têm incontinência maior do que aquelas que nunca ficaram grávidas. Tá. Tem mulheres que fazem uma ginástica, eu esqueci o nome da ginástica, mas é alguma coisa de contrair a parte do períneo para evitar a incontinência urinária. Essa ginastiquinha funciona mesmo ou não? Então, essa ginastiquinha algumas mulheres conhecem como pompoarismo, mas na verdade foi introduzida por um médico chamado Kegel. O que seria isso? Seria a contração dos músculos do assoalho pélvico, que são os músculos que seguram todos os órgãos da cavidade pélvica. O útero, a vagina, a uretra, a bexiga, enfim.
esses músculos podem ser contraídos. A mulher percebe isso quando ela contrai, por exemplo, contrai e fecha, sente que fechou a vagina, ou quando ela quer cortar o xixi, ela percebe essa contração. São esses músculos. Então, a contração repetida desses músculos pode fortalecer esse assoalho pélvico e ajuda, em muitos casos, principalmente nos casos mais leves, a diminuir as perdas. Como é que ajuda? A mulher sabe quando ela vai fazer um esforço, ou tossir, espirrar, ou pegar um peso, ela conhece aquele músculo e ela contrai naquele mesmo momento. Então, ajuda a fechar a torneira. Tá. Então, vale a pena... Vale a pena fazer. E quem nunca fez, vale a pena começar a fazer essa contração. Isso. A gente considera como uma forma de tratar a incontinência urinária, esses exercícios. Então, mulheres que perdem urina podem ser orientadas a fazer exercícios como forma de tratamento ou a fazer algum outro tipo de procedimento cirúrgico. Tá. A incontinência urinária tem alguma coisa a ver, ou ela está relacionada com uma maior probabilidade de infecção urinária? Em casos mais severos, onde a mulher precisa de usar absorvente o dia todo, ou uma fralda, ou um absorvente mais grosso, e que fica úmido, isso pode facilitar a infecção urinária. Mas não é o comum, né? Só nesses casos onde ela usa um absorvente e tem umidade aumentada ali na região perineal, é que pode surgir aí uma maior prevalência de infecção urinária. Ok. Mas a gente vai falar também sobre os tratamentos da incontinência urinária já e responder a sua dúvida. Se você tem pergunta, 0 operadora 11 2202 8432. E eu volto já com o doutor em 2 minutinhos. Tá falando sobre incontinência urinária. Escapou xixi? Tá te incomodando? Então presta atenção porque o assunto é pra você, viu? E fique à vontade para participar, mandar sua pergunta no 0 operadora 11 2202 8432. Eu tô conversando com o Dr. Fernando Almeida, que é urologista. Ele é chefe do setor de disfunção miccional, urologia feminina e urodinâmica da Escola Paulista de Medicina e tá aqui para conversar com a gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos para incontinência urinária, responder suas perguntas. Tá certo, doutor? É isso aí. Existe tratamento? Existe e o tratamento é bastante efetivo, por isso que vale a pena a mulher se comunicar com as pessoas e com o médico e contar sobre o problema. Mas o tratamento é cirúrgico? Então, existem 2 formas de tratar. A gente comentou no primeiro bloco sobre os exercícios que você me perguntou. Então, esses exercícios, quando eles são feitos de maneira orientada, então é ideal que pelo menos uma vez essa pessoa passe com um especialista ou com uma enfermeira, uma fisioterapeuta, que entenda e mostre para ela, tem até uma imagem aí dos músculos do assoalho pélvico, porque às vezes a mulher não contrai de maneira adequada. Então, ela precisa aprender aonde está o músculo e como contrair. Uma vez que ela aprendeu, ela pode fazer isso em casa. E não precisa ficar indo fazer sessão de fisioterapia. Ela faz em casa, várias vezes ao dia. E ninguém nem vai perceber que você está fazendo o exercício. Nem vai perceber. Pode estar assistindo. É uma coisa sua, de cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, tá? Isso mesmo. Pode estar aqui vendo o programa agora e fazendo exercício tranquila. E aí isso, geralmente, a gente nota a resposta e resultado em 30 dias, em 6 semanas no máximo. Quando tem que melhorar, já melhora nesse começo. Se melhorou, muitas mulheres continuam e ficam bem por muito tempo. Tá, agora tem o outro tratamento que é com um balão. Isso. Não, então, quando isso não funciona, ou em casos mais severos, ou ainda naquelas mulheres que não se motivam a fazer exercício, tem mulher que não quer muito isso, ela quer uma coisa mais objetiva. Então, aí a melhor opção é a cirurgia. E a cirurgia hoje a gente faz ela com uma fitinha, ou uma tela, ou é um material sintético, que é utilizado como se fosse uma tipóia no braço. Vocês estão vendo aí a imagem, isso aí é um dos modelos que existe. Existem várias marcas no mercado e todas elas são efetivas da mesma forma, isso aí é um exemplo delas. Essa fitinha que se vê aí, ela é colocada logo abaixo da uretra, que é o canalzinho que drena a urina, e quando a pessoa faz esforço, esse esforço, essa fitinha fica embaixo do canal da urina e comprime a uretra e ajuda a segurar a urina. Perfeito. Deu para entender, né? E a gente vai responder a sua dúvida já. Continua aqui com o doutor Fernando, que vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Já chegaram várias perguntas, doutor Fernando. E uma delas vem da Carla Pacheco Andrade, de Areia Branca, no Sergipe. Gostaria de saber se existem exercícios para incontinência urinária. A gente respondeu que sim, mas ela também quer saber se existem alimentos específicos para ajudar no tratamento. Não. Então, são muitos mitos que tem sobre incontinência urinária. Esse é um deles. Não tem nenhum medicamento, nenhum alimento
que vai piorar o seu problema de incontinência urinária, tá? Então, tenha uma vida normal. O que a gente sempre recomenda para as mulheres temos que manter uma qualidade de vida boa. Então, se começar a restringir alimento, restringir atividade física, deixa de dançar, deixa de passear, deixa de ir ao clube, quer dizer, isso está limitando a vida dela. Ela deve tratar. Deve tratar, deve procurar um tratamento que a gente já falou, que pode ser da ginástica a uma cirurgia, e essa cirurgia é mais simples do que você imaginava, você viu, né? Você falou agora de alimentos, tem uma pergunta que fala sobre isso, não exatamente de incontinência urinária, que é da Carolina Custódia Pereira, ela é de Belo Horizonte, ela pergunta se alimentos, frutas cítricas principalmente, podem causar infecção urinária. Não, as frutas cítricas, tem alguns casos muito específicos, não vale nem a pena a gente entrar nesse detalhe, de mulheres que têm uma maior frequência urinária, quando ingere café, chocolate ou frutas ou alimentos ácidos, né? E elas vão mais ao banheiro. Isso pode acontecer com homens e mulheres, então aumenta a frequência que vai no banheiro, né? Mas não existe nenhuma fruta ou alimento que vá fazê-la ter infecção de urina. Infecção de urina não tem nada a ver com isso. O Mário Rinforsati, de Rio Claro, ele pergunta se a incontinência urinária provocada pela cirurgia de próstata tem reversão. Sim, tanto no homem quanto na mulher, a incontinência urinária tem tratamento. O tratamento é bem diferente no homem e na mulher. Mas o homem também, que fez a cirurgia de próstata e está com incontinência, existe um tratamento bastante efetivo para isso. A Maria José, de Ribeirão Pires, tenho 61 anos, sinto dor na bexiga e faço muito xixi à noite. Aliás, tem muitas perguntas falando sobre essa coisa de ir ao banheiro várias vezes à noite, a frequência exagerada de ir ao banheiro à noite que incomoda todo mundo. Ela disse que a ginecologista disse que ela precisaria tomar hormônios, mas ela não pode, pois tem problemas circulatórios e na mama. O que ela deve fazer? Então, quem acorda à noite para urinar, primeira coisa que tem que ver, se ele não está bebendo muito líquido antes de dormir. À noite, nós temos um hormônio que é liberado, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio ele é feito para quê? Para que a gente diminua a quantidade de urina produzida, para que a gente possa ter uma boa noite de sono. Se você está acordando muito à noite, você pode estar ingerindo muito líquido antes de dormir, ou às vezes dorme com uma garrafa de água do lado da cama e fica bebendo água, aí vai urinar mais. Tem pessoas que têm edema, inchaço na perna. A hora que deita, esse inchaço é reabsorvido e vai para dentro dos vasos e é como se tivesse ingerido líquido. Então, também produz mais urina. Pessoas que têm a apneia do sono, principalmente homens, que a apneia do sono faz com que esse hormônio antidiurético não haja tão bem. Então, existem alguns problemas que fazem acordar à noite. E isso deve ser visto. Agora, também tem a situação onde a bexiga está pequena. E aí, com pequeno volume, ela tem que esvaziar essa bexiga. Ou, às vezes, acontece de fazer xixi na cama, mesmo em adultos. Agora, você falou que a bexiga está pequena porque ela pode mudar de tamanho? Ela está pequena porque ela está com algum problema. Em geral, esse problema chama-se bexiga hiperativa. Então, só para ficar claro para todo mundo, a incontinência urinária pode ser por duas causas, basicamente. Ou porque essa torneirinha está ruim, né, da uretra, do canal da urina, e não tem força para segurar, ou porque a bexiga está ruim, a bexiga está com contração involuntária. Então, são dois problemas distintos e com tratamentos distintos. Quem perde xixi porque a torneirinha está ruim, tem perda quando faz esforço. Tosse, espirro, pegou peso, pulou na academia ou foi dançar. Quem tem bexiga hiperativa, perde xixi porque tem uma vontade súbita, de repente está aqui, dá vontade de fazer xixi, se não correr para o banheiro, dá a sensação que vai escapar, e se demorar um pouquinho mais, aí escapa. Então, essa outra situação, o tratamento é com medicamentos. Então, existem alguns remédios que a pessoa toma e que faz a bexiga parar de contrair involuntariamente. Então, a gente já respondeu a pergunta da Maria Áurea, porque ela disse que tem muita vontade de urinar sempre, diariamente. Ela disse que ela tem a bexiga solta e está perguntando se precisa fazer cirurgia. Então, para a bexiga hiperativa, não é cirurgia, é medicamento? Tem remédios. Então, a primeira linha de tratamento são com medicamentos. Ela toma alguns medicamentos, faz restrição de quantidade de líquido. Quando isso não é suficiente, o próximo passo que a gente pode oferecer para ela é a injeção de botox. O mesmo que as mulheres usam para tirar ruga, injetar o botox na parede da bexiga. Porque, como eu expliquei, a bexiga está contraindo involuntariamente. Você coloca o botox, ele diminui essas contrações.
Tá, você falou que a pessoa às vezes faz xixi na cama, daí tem uma pergunta da Manuela Dias, de São Paulo. Ela está perguntando como se trata, então, essa incontinência psicogênica, ou seja, que acontece durante o sono. Perda incontrolável da urina enquanto durmo. Ela diz que é como se ela estivesse mesmo numa casa de banho. Não, essa história de incontinência psicogênica, isso aí é bem difícil da gente encontrar. Geralmente, pessoas, adultos, né, que criança pode ter isso por outras causas. Mas adultos que estão com perda urinária noturna, muitas vezes estão associados à frequência aumentada durante o dia e a essas contrações involuntárias da bexiga. Então, a Manuela, ela não tem um problema psicológico. Ela deve procurar um urologista para se orientar melhor e fazer um tratamento adequado, porque a enurese, que é essa perda de xixi à noite, é muito incômodo. Obrigada, doutor Fernando. Olha, vai lá, Manuela. Cristiane Lamazares, um beijo para você, tá pedindo um beijo, obrigada pelo carinho. Ela pediu para perguntar se incontinência urinária é hereditária e qual é a relação com câncer. Não. Então, vou responder de trás para frente. Não existe relação de incontinência urinária com câncer. Tá? Em algumas situações, o câncer de bexiga pode dar urgência miccional. Esse negócio de ir muito no banheiro. Então, para não criar nenhum alarme exagerado, é assim. Pessoas que fumam, tanto homem quanto mulher, com mais de 40 anos, que tenham esses sintomas de bexiga hiperativa, esse negócio de correr para o banheiro, e que de alguma forma tenham sangue na urina, esse grupo muito específico de paciente que a gente pensa que possa ter alguma coisa na bexiga e deve investigar. Caso contrário, não. E a outra pergunta dela era se... Deixa eu voltar aqui porque eu já passei para outra. Se é hereditária. Se é hereditário. Existe um componente, sim, hereditário. Então, mulheres que têm parentes de primeiro grau, mãe e irmã com incontinência urinária, tem uma chance maior de ter incontinência. Não quer dizer que todo mundo que a mãe teve incontinência vai ter, mas ela tem uma chance maior. Segurar o xixi durante muito tempo pode causar incontinência urinária? Não, não causa. Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Você pode segurar o xixi. A bexiga, ela tem um comportamento adequado, ou seja, quando chega a bexiga com 150 ml, todo mundo começa a perceber que tem algo na bexiga. Por volta de 250, 300 ml, é a hora que nós normalmente vamos no banheiro. Aquela vontade, já está com uma vontade, mas confortável. Né? Agora, se você está aqui no programa, se você está numa aula, fazendo uma coisa que você não tem um toalete por perto, você tolera até uns 400 ml. Tá. Nesse momento, a bexiga te fala, olha, está muito cheia, a vontade está muito forte, e é aquela hora que a gente fica procurando toalete a todo instante. Ok. A Benedita da Silva Gonçalves tem incontinência urinária desde que me submeti a uma cirurgia de retirada de mioma. Já fiz vários exames, mas não apontaram nada. Sinto dor quando urino. Uso Retenic. O que o doutor pode dizer sobre isso? Esse remédio que ela cita, o nome correto é Retemic, é um remédio que é para tratar contrações involuntárias da bexiga. Para tratar a bexiga hiperativa. Né? Então, ela está tratando a bexiga hiperativa. Esse remédio, quando ele não é suficiente, ou seja, ele melhora, mas a mulher continua incomodada, o homem continua incomodado, aí a próxima opção, uma das opções, seria a utilização do Botox, como eu disse. Ótimo. Vilma Piccoli de Souza, de São Paulo, ela disse que tem 78 anos, usa marca-passo há quase 7 anos e tem incontinência urinária. Já operou uma vez e diz que vai ter que operar de novo, mas ela quer saber se existe algum risco por ela ter hoje marca-passo. Então, essa avaliação, a cirurgia para tratar a incontinência, então a gente dividiu, né? Tem incontinência urinária que acontece por esforço e a incontinência urinária que acontece por causa da urgência miccional. Então, são distintas. Quem tem incontinência de esforço, que vai operar ou foi operada, que deve ter sido o caso dela, pode ser submetida a uma outra cirurgia. A cirurgia, ela é minimamente invasiva, tem baixo risco de sangramento e é uma recuperação rápida. Então, mesmo pacientes com problemas cardiológicos, depois de feita uma avaliação clínica adequada, podem ser submetidos à cirurgia. Tá, tem muitas perguntas, tem uma que é muito parecida e eu acho que vai ajudar a muita gente. A Vanilda Batista, do Rio de Janeiro, ela diz que quando espirra ou caminha com a bexiga cheia, tem perda de urina. Já fez cirurgia uma vez, foi passado um sling sintético com o urologista e agora ela tem retenção de urina. E por conta disso, ela acha que teve várias infecções urinárias.
teve que passar catéter para urinar. Tive que passar catéter para urinar hoje. Após 9 meses da cirurgia, faço pouco xixi. Eu não sei se ela teve que passar catéter naquela época ou ainda hoje ela passa catéter para urinar. Então, assim, o que acontece? Quando se coloca essa fitinha ou esse sling, que é o nome em inglês para isso, que a tradução seria tipóia, porque nós colocamos essa fita como se fosse uma tipóia mesmo. Em vez de pôr uma tipóia no braço, uma tipóia na uretra. Se essa faixa ficar... Então, 2 coisas podem acontecer para a mulher não conseguir urinar. Ou a bexiga dela não tem força para expelir a urina, ou essa fita está comprimindo muito a uretra e dificultando a saída da urina. No primeiro caso, da bexiga não ter força, aí é mais difícil o tratamento. No caso da faixinha, da telinha, está comprimindo a uretra, é só soltar essa telinha ou essa faixa que ela tem grande chance de voltar a urinar. Então ela precisa realmente voltar a falar com o urologista dela e buscar uma forma de tratamento. Tá. Muitas perguntas, tem gente perguntando sobre os exercícios. O doutor Fernando disse que é importante procurar a ajuda de uma enfermeira ou de uma fisioterapeuta especializada em incontinência urinária. Sobre o tratamento com Botox, é um tratamento eficiente, né? Tem muita gente perguntando também sobre ele. Mas tem outras perguntas, depois a nossa produção vai passar todas para que você possa responder, tá bom? E eu conversei com o doutor Fernando Almeida, urologista, sobre incontinência urinária. Você tem mais informações no site www.drfernandoalmeida.com.br, drfernandoalmeida.com.br. E o e-mail contato @drfernandoalmeida.com.br ou no 0 operadora 11 3812 5413. Muito obrigada, doutor Fernando. Foi um prazer recebê-lo. Pena que passa rápido, né? O prazer foi todo meu. Obrigada, mas eu espero que você tenha aprendido sobre incontinência urinária, eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar, viu?